Eu ia falar que as crianças podem ir para sua salinha, mas elas já estão lá há muito tempo. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já está aqui atrás. Isso. Isso. Quantos acharam, diga amém. Amém, irmão. Se não achou, olha para frente que está aqui na parede. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, diz assim: Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar sobre 3 coisas muito importantes da palavra de Deus, das quais eu vivi esses últimos dias. Eu vou contar um testemunho também. Eu vou falar hoje sobre soberania, chamado e legado, que são o começo, meio e fim da nossa vida cristã. Entender a soberania de Deus, responder ao seu chamado e deixar um legado, de acordo com aquilo que nós estamos respondendo, que é o chamado, o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? O texto que lemos é Paulo dizendo: Já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, eu não vivo mais. Eu não vivo mais na carne, mas eu vivo através da fé que tenho no Filho de Deus. Traduzindo, querido, agora a minha vida não pertence mais a mim. A partir do momento que eu e você aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, querido, ou melhor, como nosso Senhor e Salvador, a nossa vida, a minha vida e a sua vida não mais nos pertence. Glória a Deus. A partir desse momento que você aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador, a sua vida não é mais sua, como você imaginava. Até esse momento que você está escutando isso agora de mim. A sua vida agora é do Senhor Jesus. Ele é o seu dono. Amém? Por que eu estou falando isso, queridos? É porque muitas vezes a gente ouve falar disso, mas não entende o que isso realmente significa. O que isso quer dizer para as nossas vidas na prática. Quando temos um encontro com o Senhor Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus é quem vai dizer para você, querido, que você era criatura e agora pode ser filho de Deus. Que ao aceitar a Jesus, ao chamar Jesus para fazer morada no seu coração, a sua vida vai ser completamente diferente. E a partir desse dia, desse exato momento, você vai ter um dono, você vai ter um Senhor. E quanto mais rápido eu e você entendermos isso, querido, que parece algo muito simples, mas não é. A nossa vida cristã vai avançar. Porque o que isso quer dizer? Porque muitas pessoas têm a Jesus Cristo como seu Salvador. João 3,16 diz, o que João 3,16 diz? Porque Deus amou o mundo, que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma carta do Senhor
escrita no Evangelho de João, para que entendamos o tamanho e a dimensão do amor de Deus pelas nossas vidas. E aí o Espírito Santo traz esse entendimento e essa revelação, que precisamos dele, que precisamos ser transformados por ele. E aí nós convidamos o Senhor para fazer morada no nosso coração. E a palavra vai dizer que não somos mais criaturas, mas somos feitos filhos de Deus. A partir desse momento. E o Senhor Jesus passa a ser o nosso Senhor e Salvador. Só que a maioria dos cristãos, a maioria dos evangélicos, ou dos que se dizem cristãos, vivem uma vida cristã como se Jesus fosse só o seu Salvador. Não é isso que Deus tem para nós. Esse não é o propósito para o qual eu e você fomos criados, querido. Jesus não veio só para nos salvar, Ele veio para que nós fôssemos servos dEle, para que Ele seja Senhor da nossa vida. E enquanto não entendemos isso, querido, a nossa vida cristã fica estagnada. Porque nós vemos Jesus como alguém que está de longe, como alguém que nos salvou lá longe na cruz do Calvário, como alguém que um dia nós aceitamos e é só. Como alguém que não faz parte das nossas vidas de fato. Ter o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, querido, é viver a vida para Ele. É servir a Ele. É ter comunhão com Ele. Amém? Glória a Deus por isso. Por isso o salmista, o salmo que eu li no começo, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Entregar a sua vida, confiar nele e entender que Ele tem o melhor. Que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. É entender que Ele é Senhor. Que Ele não é só o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Fala para quem está do seu lado aí. O Senhor Jesus é o meu Senhor. Ele precisa ser o nosso Senhor, querido. Não tem como viver uma vida cristã plena sem que Ele seja Senhor. Porque ter a Jesus como Salvador, querido, o mundo inteiro tem. Sim ou não? O mundo não sabe que Jesus é Salvador? Sim ou não? O mundo sabe que Jesus é Salvador. Mas de quem que Ele é Senhor? Só de quem aceitou Ele no seu coração. Só quem pediu para Ele fazer morada. A diferença é muito grande. Eu vejo Jesus ali pregado na cruz como o Salvador do universo. Não muda a minha vida. Muda a minha vida quando eu chamo Ele para ser Senhor da minha vida. Para mudar a minha história. Para que eu ande nos seus caminhos. Amém, querido? Ele é Senhor, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Muitas vezes, queridos, nós interpretamos ou pensamos que nós é que somos senhores das nossas vidas. Alguns trechos da palavra de Deus, de que o homem acha, ali eu vou planejar isso, eu vou fazer aquilo, e isso vai acontecer. E a palavra de Deus diz: você não sabe o que está falando. Porque você não sabe o dia de amanhã. A palavra de Deus diz que nós não podemos acrescentar um segundo sequer nas nossas vidas. Nós não temos esse poder. Ele é Senhor, querido.
Entenda que Ele é Senhor da sua vida, não é você que é Senhor da sua vida. Eu vou especificar mais. Domingo passado, agora entra o que eu falei que ia dizer sobre mim. Domingo passado, eu estava passando muito mal, já tinha umas 2 semanas. E aí eu fui parar no hospital. Eu e minha esposa, Larissa, a gente foi para o hospital. E aí a gente chegou lá, ficou esperando, tinha um monte de gente doente. Não sei se vocês sabem, está tendo uma epidemia de gripe, Covid, influenza. Todo mundo está sabendo, não está? Igual eu falei no começo, está todo mundo doente na cidade, parece, é uma coisa esquisita. E aí não foi diferente. Estávamos lá no hospital, aguardando a nossa vez. No domingo de manhã a gente acordou, quase não acordou. Falta de ar, morrendo. No sentido literal, eu não estou aumentando. Vocês vão entender o que eu vou falar agora. Fomos para o hospital. E aí eles falaram, não, vamos fazer exame da vitamina. E está custando respirar, febre alta, um monte de coisa, um monte de sintoma, um monte de coisa, está morrendo. E aí colocaram a gente na sala para tomar remédio. A Larissa de um lado e eu do outro. Colocou vitamina, soro. Começou a aplicar remédio, injeção na veia. E estavam tirando meu sangue. E aí nesse momento, nessa hora, no domingo de manhã, enquanto os irmãos estavam aqui orando, eu estava lá no hospital e aí o enfermeiro começou a fazer exames, aplicar remédio em mim. E nesse momento eu desmaiei. Desmaiei mesmo, não estou aumentando não. E aí eu desmaiei e não vi mais nada. E quando eu vi, eu estava num lugar bonito, num jardim, uma árvore maravilhosa, um lugar maravilhoso, assim, como eu sempre imaginei que o paraíso é. Eu estava lá naquela paz. Nunca senti tanta paz e tanta felicidade assim, num lugar como lá. Não estou aumentando, irmãos, eu não estou aqui para te comover. Foi o que aconteceu comigo. E eu estou naquele jardim maravilhoso, bonito. Só faltei abraçar Jesus, mas não deu tempo, me chamaram antes. Eu acordei com os médicos me balançando, o povo chorando, menino gritando, o pau quebrando. Não entendi nada, porque eu apaguei, eu não vi o que aconteceu. Eu ouvi as pessoas falar o que aconteceu comigo. Falou, você apagou. E aí, você apagou. Você ficou 1 minuto apagado. Ou seja, o Wi-Fi cortou e eu fui. E aí... E o médico lá, o enfermeiro, o povo começou a gritar, a chorar, menino gritando, porque tinha umas pessoas lá. Menino gritando, pau quebrando. E aí eu comecei a debater lá e o povo teve que me reanimar. E eu vi nitidamente na cara dos médicos que eu quase parti. Por quê? Porque eles acharam que eu tinha morrido. E eles chegaram lá, o que está acontecendo? E reanima ele, leva para a sala de reanimação, desfibrilador e não sei o quê. E eles falaram assim, nossa, eu nunca vi alguém voltar tão rápido. Parece até que foi Jesus que trouxe ele de volta. Eu falei, eu tenho certeza. Eu não tenho dúvida, irmão. Eu não tenho dúvida que foi ele que me trouxe de volta. Deixa eu contar uma história para vocês, irmão. Nós não temos controle sobre as nossas vidas, Ele é soberano. Entenda isso. Deixa eu dizer algo para você. Eu não queria voltar, não. Eu falei com Jesus só na mente. Eu falei, Jesus, se o Senhor quiser me levar, não tem problema. Pessoas vão chorar, algumas pessoas vão achar ruim, não sei. Mas eu sei que o Senhor vai cuidar de todas elas. Esse não é o meu papel.
Assim, meu irmão, como não é o seu papel. O seu papel é cuidar de você, da sua salvação. Entenda isso. Isso é muito poderoso. Eu estava numa calma ali, tranquilo, sossegado. Eu não tive medo, muito pelo contrário, eu estava em paz. Mas eu quero te dizer, querido, que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Nada acontece sem a permissão dEle. Porque a gente muitas vezes vai pensando assim, não, eu vou fazer isso, planeja 1000 coisas. Mas esse é o plano de Deus para você. É o plano de Deus para você, querido. Pega suas mãos nas mãos de Deus. É Ele que tem o melhor plano. É Ele quem sabe a hora. Só quem já foi lá no céu e voltou sabe como é que é. A verdade, querido, é que a paz de Deus enche o seu coração. Você não quer voltar não, irmão. Mas tenha essa certeza, querido. Acima de tudo. Acima de tudo. Entenda que a sua salvação, querido, que a sua vida precisa estar nas mãos do Rei dos Reis. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Não é eu, não é você. Não somos nós. Eu já tive outras experiências, meus irmãos, de ter ficado doente. Inclusive, a Joana que está ali no fundo. Uma vez eu fiquei internado ali 10 dias no Samaritano. De desmaiar, apagar e tudo mais, e ficar desesperado. Dessa vez eu estava em paz. Sabe por quê? Porque eu sei que eu estava no propósito de Deus, que eu estou no propósito de Deus para a minha vida. Que eu estou vivendo aquilo que Deus me propôs a viver, querido. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, querido. Ele é soberano, Ele, não somos nós. As nossas vidas precisam estar nas mãos dEle. Para que seja feita a vontade dEle, não as nossas. E o para que o Senhor nos chama, querido? Qual o propósito, qual o chamado do Senhor para cada um de nós? Hoje de manhã nós vimos sobre chamado. Mas eu quero dizer para você que o chamado e o propósito do Senhor, o porquê que eu estou aqui de volta. E o porquê que você está aqui, querido. Você já se perguntou o que eu estou fazendo aqui? Você já se perguntou? Quem já se perguntou faz assim. Eu já, todo dia. Qual o propósito de Deus? O propósito geral e real para todos nós, queridos, é intimidade, é relacionamento com Ele. E o chamado de Deus para cada um de nós, ela é individual. Mas qual o chamado geral? O chamado para todos nós. Qual o chamado que nós temos que responder? Entender que Ele é soberano, entender que Ele é Senhor sobre as nossas vidas, para responder um chamado, para responder, querido, o chamado de Deus para cada um de nós. Eu não sei se você sabe, mas quando Jesus chamou os discípulos, Ele não chamou os discípulos para dar cargos para eles. Ele não chamou os 12 discípulos para falar, olha, você é apóstolo, você é bispo, você é apostilo. Não. Sabe o que Jesus ensinou para os 12 apóstolos? Repete comigo, servir. Esse é o chamado principal da igreja do Senhor, querido. Os cristãos, os crentes são reconhecidos porque servem a Deus. Porque são conhecidos como servos de Deus. Paulo em Romanos, no capítulo 1, vai dizer, eu, Paulo, servo de Cristo. Esse é o título, querido. Nós todos somos chamados a servir ao Senhor. A fazer parte da igreja do Senhor para servir a Deus. Mas a servir a Deus como? Que jeito?
Através dos dons e talentos que Ele tem dado a cada um de nós. Através dos dons e talentos que Ele tem nos dado, que Ele tem colocado nas nossas mãos. Amém? Glória a Deus. Que nessa noite você saia daqui com entendimento, querido. Que nós, eu e você, precisamos ter o coração de servos do Altíssimo. É o que o Espírito Santo mais tem ministrado ao meu coração nesse último mês, nesses últimos dias. É que nós precisamos cada dia mais ser servos de Deus, servos de Deus. Servir ao Senhor. Servir ao Senhor e aos homens. Nessa ordem. Por que, pastor, nessa ordem? Porque mais importa aquilo que Deus diz a seu respeito. E a direção de Deus para cada um de nós. Do que aquilo que os homens pensam. Amém? Eu vejo muita gente na igreja falando, eu não sirvo mais na igreja. Eu não trabalho mais na igreja, eu não faço mais coisas na igreja, porque aconteceu isso. Porque eu me decepcionei, porque fulano me caluniou, porque ciclano falou isso para mim, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. O diabo é o rei das distrações, é o rei, aquele que engana a tudo e a todos. Paulo vai dizer que o nosso culto é um culto racional, então nós vamos racionalizar aqui rapidinho. Como servos de Deus. Nosso culto racional. Será que nós temos essas mesmas atitudes nas outras áreas das nossas vidas? Responde não, só para você. Será que você fala assim, eu não vou trabalhar mais porque meu chefe é sem vergonha, porque ele não gosta de mim. Você fala, não vou trabalhar mais. É assim que acontece? Não, não é não. Eu não faço mais parte da minha família, peguei folhinha verde, eu vou sair de casa, e vou sair da minha casa porque a minha família não faz o que eu quero. Nem deve. A gente acha que as pessoas que nos amam são aquelas que fazem aquilo que a gente quer. Quando é justamente o oposto, meu irmão. Quem aqui é da velha guarda, da velha geração, que eu me incluo, que tem mais de 30 anos de vida, vai entender que os seus pais e os seus avós não falavam para você assim, nossa, meu filhinho, eu te amo. Abraçava e falava, fazia o coraçãozinho. Quem aqui ouviu dos seus pais e dos seus avós, ai filhinho, eu te amo. E fazia o coraçãozinho quando era criança, levanta a mão. Ninguém. É isso. E por que as pessoas estão exigindo isso hoje da igreja? Se não teve isso nem do pai nem da mãe, está exigindo isso da igreja por quê? Isso não existe, irmão. Isso é história, isso é fábula. Nós, como pessoas, como seres humanos falhos que somos, todos nós, inclusive eu, precisamos entender, queridos, que nós temos que agir por meio de princípios, agir por obediência ao Senhor e à sua palavra, e não pelo que vemos, e não pelo que sentimos. Porque se não é assim em nenhuma área da nossa vida, por que na igreja tem que ser? Não é e não vai ser. Eu só fico nessa igreja se todo mundo concordar comigo. Amém. Que evangelho é esse? Evangelho dos ursinhos carinhosos? Que loucura.
Ah, é porque fulano me olhou torto. Você nunca nem cumprimentou o fulano. Fulano acha que você quer bater nele. Entende, irmãos, essas coisas que a gente faz como pessoa? A gente quer exigir da igreja coisas que a gente não faz, nunca fez e não vai fazer. Ah, eu não sirvo na igreja porque ciclano, beltrano... Querido, deixa eu explicar algo que nós temos que entender. Tem a diferença do membro, consumidor, e do servo de Deus, do qual todos nós queremos fazer parte, amém? Você sabe qual que é a diferença? O membro consumidor é aquele que chega aqui e vê defeito em tudo, e pergunta o que a igreja pode oferecer. O servo de Deus é aquele que chega aqui e fala, o que eu posso fazer pela igreja, para o reino, para Deus. Essa é a diferença, irmão. Nós estamos criando uma igreja mal acostumada. A igreja no mundo, uma igreja de consumidores. Ah, eu não gostei da luz, a luz é azul, eu queria roxa. Ah, a caixa é preta, eu queria uma rosa, gostei não. Aí o ar-condicionado estava no 21, eu queria no 19. Meu irmão, 20, 30 anos atrás, não precisa nem ser estudo. Há 10 anos atrás, se você olhar nessas paredes aí, não tinha nem ar-condicionado, era ventilador. Quem é que lembra daqueles ventilador preto que tinha aqui? Ficava o culto inteiro. Se o som da igreja não fosse alto, você não entendia nada do que estava acontecendo. O pastor pregando no ventilador. O pastor, aleluia. O culto era desse jeito, irmão. Hoje o ar está aí, está todo mundo, o clima ambiente. Mas toda vez alguém tem que achar um problema, um defeito. Querido, coração de servo não é o que a igreja tem a oferecer a você, é o que você tem a oferecer a Deus e à igreja, querido, por tudo aquilo que Ele já fez e faz por você todo dia. É o inverso. A mentalidade é o contrário. Não é chegar exigindo da igreja, é o que eu posso fazer para melhorar. Eu já fiz alguns testes aqui na igreja. Tinha uma escada que ficava aqui no meio aqui, que eu tirei e coloquei ela ali naquele canto ali, ó. Eu acho que ela ficou ali uns 3 meses. Eu falei, eu vou ver até quando ela vai ficar ali. E fiz de propósito mesmo. Ela ficou ali uns 3 meses naquele canto ali. Se alguém que fica no fundo ali for lembrar, vai saber que tinha uma escada que ficou ali uns 3 meses. Deixa eu dizer algo para você, querido. Se Deus permitiu você ver o defeito, o problema, é você que é parte da solução. Fala, eu sou parte da solução e não do problema. Amém? Nós somos a solução, querido. A gente tem que parar de ser o problema e ser a solução. Ah, não tem ninguém para orar, eu vou orar. Ah, não tem ninguém para visitar fulano, eu vou lá. E aí fica 4, 5 pessoas sobrecarregadas na igreja, cansado, doido, desesperado. Porque está todo mundo esperando de 2, 3, querido, a igreja inteira. Nós somos um corpo do qual Jesus é o cabeça. Essa igreja não é minha, não é do bispo Rosemir, não é de ninguém, ela é de Jesus Cristo. E todos nós fazemos parte dela, estamos aqui para contribuir com ela. Amém? Para servir a Deus e aos homens com aquilo que Ele tem nos dado, aquilo que Ele tem nos entregado. Esse é o nosso chamado. É para isso que nós estamos aqui, amém, queridos? Para servir o Rei dos Reis. É um grande privilégio
servir ao Senhor. É um grande privilégio. É um grande privilégio servir a Deus. Nos anos que eu não estava aqui, querido, eu já contei esse testemunho aqui. Posso contar de novo. Fiquei morando 3 anos lá em Cabralha, Porto Seguro. E tinha muitas vezes que a minha alma chorava, meu espírito chorava, de querer estar na presença de Deus e não conseguir, e não poder. Então, querido, se você está aqui na presença de Deus, se o Senhor te trouxe até aqui, se Ele te colocou em um lugar, se você é professor de criança, se você é intercessor, obreiro, seja o que for, querido. É um privilégio estarmos aqui na presença de Deus, porque muitas pessoas queriam estar na presença de Deus e não podem. Entenda isso. Fomos chamados para servir, querido. Só para terminar o servir, para quase concluir a pregação. Eu não sei se você percebeu algo, mas que o Espírito Santo tem me falado. Exatamente sobre servir, querido. No ano passado, entenda algo rapidamente que aconteceu na igreja. Você vai entender. Fazendo uma retrospectiva rápida. No ano passado, no primeiro semestre, o que foi pregado e apregoado nessa igreja, e a igreja foi avivada e renovada, e tinha mais pessoas no primeiro semestre do ano passado do que nesse ano. Por quê? Você lembra o que estava sendo pregado aqui no semestre? Quem lembra? Ninguém lembra, né? Eu vou dizer para você. Nós estávamos aprendendo uma revista que falava servir uns aos outros. Esse é o chamado, esse é o propósito. Quando toda a igreja entende que todos nós somos servos, que todos nós podemos contribuir e devemos contribuir com a igreja, com o crescimento da igreja, com o funcionamento da igreja, querido, a coisa acontece naturalmente. Mas aí quando o diabo veio distrações, problemas, e aí irmão contra irmão, contenda, problema, e os irmãos começam a ver defeito na luz, no som, no violão, no menino que toca, no que fica na porta, no chão, na mosca, no teto. Começa a prestar atenção nas distrações que o diabo está colocando. Quando o propósito verdadeiro e real para as nossas vidas, querido, é que nós sejamos servos do Deus Altíssimo. Amém? Mas isso vai ser mudado hoje em nome de Jesus. O Senhor quer colocar em cada um de nós um coração de servo. Em cada um de nós, um coração de servo. Para que possamos deixar um legado, querido. Qual é o legado? Qual é o maior legado que nós podemos deixar para as gerações futuras, para aqueles que estão vindo, para a próxima geração? O maior legado que eu e você podemos deixar, querido, é um bom testemunho. O maior legado que uma pessoa pode deixar, querido, não são coisas. As pessoas não são lembradas pelas coisas, mas pelas ações, pelas atitudes. Amém? O legado que nós vamos deixar, queridos, enquanto servos de Deus, é o nosso bom testemunho. É que fomos servos de Deus, fiéis até o fim. Independente dos problemas e das circunstâncias, continuamos servindo a Deus. Amém? Assim como Paulo deixou esse legado, querido, que eu e você possamos deixar esse legado como servos de Deus. Que está lá em 2 Timóteo capítulo 4.
O fim da vida de Paulo. Versículos 7 e 8. Quando Paulo já estava ali no fim da vida, que ele já viu que o Senhor o recolheria para ele. Paulo vai dizer, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7 e 8. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A todos nós, querido. Eu quero ser lembrado como servo de Deus. Que eu e você sejamos lembrados como servos do Altíssimo. Como alguém que serviu a Deus até o fim. Que perseverou até o fim. Que entendeu que o chamado real e verdadeiro de Deus para cada um de nós é servir a Deus. O propósito real e verdadeiro de Deus para cada um de nós, que eles não são títulos, não são coisas. É servir a Deus. É ser fiel ao Senhor até o fim. E que nesta noite saiamos daqui com o entendimento e a revelação de que nós precisamos ser achados como servos do Altíssimo. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Feche seus olhos. Feche seus olhos, querido. E fale com Deus mais uma vez. Várias palavras foram ministradas aqui, de vários temas. Que no final é um só. Temos o entendimento e a revelação que o Senhor é soberano sobre nós. Que Ele é Senhor das nossas vidas. Que o maior privilégio que temos é sermos servos do Altíssimo. Até o fim. Que sejamos achados como servos de Deus. Eu não sei, querido, se você foi trazido a este lugar pelo Espírito Santo para ouvir o meu testemunho de que Deus é soberano e que essa vida passa muito rápido e nós não temos controle nenhum sobre ela. Quem sabe o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para dizer a você que você hoje tem mais uma chance de entregar a sua vida ao Rei dos Reis. Entregar a sua vida nas mãos dele e confiar que ele tem o melhor para a sua vida, querido. Fazer dele Senhor e não só Salvador. Eu sei que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, você que está aqui, para te dizer isso, querido. Eu sei que tem pessoas aqui que o Espírito Santo está falando, pode ser a sua última chance. Por isso feche os seus olhos e repita essa oração comigo, você que está aqui. Fala assim: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Senhor Jesus, que a partir de hoje, o Senhor seja
Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Guia os meus passos. Endireita os meus caminhos. Renova as minhas forças. E me fortalece nesta noite. Porque a minha vida é tua. Amém. Se você está aqui, querido, e fez esta oração pela primeira vez, eu convido você a entregar a sua vida ao Rei dos Reis.